Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, determinou a abertura de uma investigação específica para apurar a conduta do senador Marcos Duval durante denúncia de alegado plano para instituir um golpe de Estado. O magistrado afirmou, em manifestação divulgada há pouco, que existem indícios de que o parlamentar tenha cometido crimes, como falso testemunho, denunciação caluniosa e ameaças. Além disso, Moraes também determinou à revista Veja, que divulgou na íntegra o caso, que sejam encaminhados os áudios com as entrevistas concedidas pelo parlamentar. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade, já com a gente por aqui. Quer dizer que o senador Marcos Duval pode se complicar agora, depois dessa denúncia feita por ele, Zé? Salve, boa noite. Está num fogo cruzado, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Kobayashi, boa noite a você, que sempre acompanha aqui os Pingos nos Is. Olha, Vitor, ontem um senador aliado, amigo do Marcos Duval, me ligou para dizer o seguinte: ele está sob efeito de remédios fortes e não sabe exatamente o que está fazendo. Isso um aliado. Os adversários se preparam e vem chumbo grosso. Hoje houve uma decisão de instalar o Conselho de Ética do Senado Federal, que será dominado pelo grupo governista, com a inclusão de Renan Calheiros, Otto Alencar, Davi Alcolumbre, o próprio senador Randolfo Rodrigues, e o primeiro a ser representado será exatamente o senador Marcos Duval. A ideia desse grupo governista é de não abrir a CPI. Uma comissão parlamentar investigaria, sim, essa denúncia de Marcos Duval, mas entraria em vários pontos, inclusive o que ele indica que o atual governo é que estava no poder quando houve o quebra-quebra aqui entre Congresso, Supremo e Palácio, né? Essa investigação não está sendo requerida pelo governo. E o próprio ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse, numa conversa com jornalistas no Congresso Nacional, de que determinou ao governo um silêncio sobre esse assunto. O argumento dele é de que isto tem que ser analisado pelos meios, pelos instrumentos próprios, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e, se houver, uma CPI. Portanto, Marcos Duval agora está entre ataques do Congresso Nacional e reação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu que Marcos Duval, na verdade, está interferindo em um processo no curso da investigação. E você, Nelson Kobayashi, sua análise sobre essa decisão do ministro? Está correta essa abertura de investigação e também essa determinação que foi dada pelo ministro, né? Um ponto importante da decisão, essa ordem para que a revista Veja compartilhe com o Supremo Tribunal Federal o material colhido na entrevista com o senador. Boa noite, Koba. Primeiro, boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato, Mota, Zé Maria. E a você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Pois... Acho que a gente está com um probleminha no seu microfone, Koba. Vou aproveitar que o Pavinato já ouviu a pergunta, então vou repassar para você, Pavê, sua análise da decisão e essa ordem para que a revista envie a entrevista ao ministro. Boa noite, Pavê. Isso era óbvio que deveria acontecer, né? Marcos Duval tem que ser investigado, afinal de contas ele inventou uma história da caronchinha e inventou mal ainda. E eu acho que o nome dele agora pode ser, pelo menos o nome de urna, pode ser Marcos Duval e vem. Marcos Duval e vem, porque cada hora ele diz uma coisa, coagiu, não coagiu, tentou coagir, tentou coagir e agora já apareceu um assessor de imprensa que deu a entrevista, daqui a pouco ele vai dizer que não foi ele que falou nada daquilo, que era na verdade Paola Bratti, que estava no lugar dele, ela foi embora e agora ele voltou, ele, Paulina Bratti ou Ruth, Raquel, quem quiser, vai dizer que sonhou com tudo aquilo, ninguém sabe o que Marcos Duval quer dizer. A única coisa que eu tenho a acrescentar nessa história toda, meu querido Brown, meu querido Kobayashi, Mota e Trindade, toda a nossa audiência, e peço que prestem bastante atenção quanto a isso, porque esta informação, ela ainda não está nos jornais, eu obtive com uma fonte e ela diz respeito a um ato anterior ao da live fatídica, em que ele diz esse monte de teorias da conspiração. Antes da eleição do presidente do Senado, nós sabemos que Marcos Duval é um senador do Espírito Santo, filiado ao partido Podemos. O Podemos fechou o apoio ao Marinho, mas Marcos Duval ia votar no Pacheco. Ok. Antes de ir ao Senado para votar, o senhor Marcos Duval ele ligou
para Renata Abreu. Para quem não sabe, é a presidente do partido Podemos, partido no qual ele é senador. E disse a Renata: eu vou me desfiliar do Podemos e vou me filiar ao PL. Ao PL, partido do Jair Bolsonaro, partido de Valdemar Costa Neto, que está investindo numa carreira política para Michele Bolsonaro, e partido que está dando suporte e guarida ao presidente Jair Bolsonaro. Ao PL? Ela perguntou. Pois é, ao PL. Tudo bem. Da mesma maneira que ele voltou atrás na sua renúncia ao Senado, na sua renúncia, ele voltou atrás e não pediu a desfiliação do Podemos. Bom, depois da sua oitiva na Polícia Federal, que durou 4 horas ontem, num trecho do seu depoimento, o senador Marcos Duval ele diz que ele fez aquela live nervoso, num estado de espírito alterado, depois de uma discussão com um certo movimento político civil, um movimento, uma militância política civil, e que por conta desse desentendimento, dessa discussão mais aguerrida, ele fez aquela live desastrosa. Acontece, meus queridos telespectadores, ouvintes do rádio e internautas, este movimento, um movimento de direita, ele tem vendido um slogan novo. O slogan é o seguinte: renascimento da direita. Esse movimento, ele tem 2 inimigos declarados. Um é o presidente Jair Bolsonaro. O outro é o presidente Lula. Esse movimento, cujo slogan é renascimento da direita, foi, segundo o depoimento do senador Marcos Duval, que aliás tem um familiar nesse movimento, Duval, ele que ocasionou esta atitude deslocada do senador, prestem bem atenção. Esse movimento foi o único movimento que defendeu Marcos Duval ao longo do dia. O chefe desse movimento, ele publicou no seu Twitter: Marcos Duval nos salvou de um golpe de Bolsonaro. Ele usou um outro termo. Ele nos salvou de uma quartelada, esse foi o termo, entre aspas. Marcos Duval salvou o Brasil de uma quartelada, e isso não é pouco. E agora há pouco, esse mesmo movimento publicou em suas redes sociais uma nota de apoio ao senador de Marcos Duval, e repudiando a determinação de Moraes para que investigasse Marcos Duval. Prestem atenção numa coisa. Essa narrativa, essa denúncia do Marcos Duval, ele atingiu quais 2 personagens? Jair Bolsonaro, que é o dono do movimento da direita, que é eminentemente bolsonarista, e atingiu o ministro Alexandre de Moraes. Eu tinha as minhas dúvidas, porque a partir de ontem mesmo eu já disse para vocês que essa narrativa colocava suspeição em Moraes. Mas hoje, Marcos Duval publicou em suas redes oficiais verificadas uma nota dizendo que Moraes é mentiroso e chamou o Moraes para a briga. Ora, ele está tentando provocar artificialmente uma quebra da imparcialidade e causar a suspeição de Alexandre de Moraes para conduzir todos esses procedimentos golpistas, de análise, de investigação aos atos golpistas. Logo, a declaração de Duval, que fez o que fez depois de discutir com esse movimento, que tem 2 inimigos, Lula, representado por Alexandre de Moraes, do imaginário popular, e Bolsonaro. Duval, depois de discutir com esse movimento, ataca Bolsonaro e Moraes. Ora, Alexandre de Moraes não fez o que deveria ter feito, afinal de contas, se Duval tivesse denunciado, deveria ter feito por meios oficiais, por papel, oficialmente, autoridade, não fofoca. Então, fez muito bem Alexandre de Moraes, com o qual eu discordo em várias coisas, mas não discordo neste ponto porque Duval fez esta bagunça no Brasil e agora ele merece ser investigado, merecendo ser investigados também os membros deste movimento de direita,
cujos inimigos são Bolsonaro, Lula e o próprio Alexandre de Moraes, porque esta denúncia só serviu para isso. E você, Roberto Mota, que achou, Mota, dessa abertura de investigação contra o senador Marcos Duval? Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite aos meus colegas de bancada, e que sorte que eu tenho de ter colegas de bancada tão bem informados. E boa noite, boa tarde ao nosso grande querido público. O meu comentário vai começar repetindo uma coisa que eu disse ontem, né? Parece que nós vamos daqui a pouco deixar de ser um país e vamos nos tornar uma grande investigação. O país vai ser dividido entre investigados e investigadores. Olha, um dos meus projetos é escrever um livro, meu quinto livro, e esse seria sobre a política brasileira nos últimos 10 anos. Agora, eu fico com a preocupação, diante de fatos como esse, de que os leitores de um futuro distante achem que se trata de um livro de ficção, porque essas coisas que estão acontecendo desafiam absolutamente a nossa credulidade. Aí eu peço a você, caro espectador, coloque-se na posição de um comentarista que tem que analisar uma notícia na qual nada faz sentido. Para mim, o aspecto mais impressionante dessa história aí talvez seja esse, né? Talvez seja uma tentativa recorrente de certos personagens, né, da política brasileira de nos convencer que não importa os acontecimentos bizarros que a gente já viu no passado, que a gente já testemunhou, que eles não são nada diante dos que ainda vão acontecer. E eu vou encerrar o meu comentário dando uma sugestão para vocês, uma sugestão bem sutil, como convém aos tempos em que estamos vivendo. Nesse episódio em particular, prestem atenção nos personagens secundários. E aí talvez esteja a solução do enigma. E agora sim, Nelson Kobayashi. Boa noite, Koba. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota, Zé Maria e a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Bom, sobre a questão de fundo, aí, sobre esse assunto tão polêmico e que hoje tomou conta do noticiário, os colegas já falaram bastante, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe nisso tudo. Por que é que o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação contra o Marcos Duval? Vamos falar aqui do panorama geral. Primeira coisa, como é que funciona quando vai se abrir uma investigação? Abre-se uma investigação e toda investigação tem um juiz que dá resguardo judicial a ela, mesmo que as investigações corram na polícia, tem lá um juiz que é provocado a, por exemplo, determinar uma busca e apreensão, autorizar um pedido de prisão preventiva, por exemplo, sempre há um resguardo judicial. Pois bem, lá atrás, quando começou essa onda de possibilidade de golpe de Estado, se abriu um inquérito e, por sorteio, a relatoria deste caso caiu com o ministro Alexandre de Moraes. E aí tudo que vem acontecendo depois, que tem a ver com golpe, não é aberta uma nova investigação. É acolhida, é amparada por essa mesma investigação. Por isso é que, desde lá de trás, o ministro Alexandre de Moraes tem dado todas as decisões que se relacionam com possibilidade de golpe. Aí nós tivemos agora, por exemplo, os atos do dia 8 e foi aberta uma nova investigação para investigar essa questão do golpe? Não, foi amparada por esse inquérito já existente. Por quê? Porque são fatos que estão ali, de certa forma, conexos com aqueles já investigados, com a possibilidade de um golpe de Estado. É por isso que o ministro Alexandre de Moraes é que determinou a prisão do ex-ministro Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Foi o ministro Alexandre de Moraes que determinou a suspensão, o afastamento do governador Ibanez Rocha. É o ministro Alexandre de Moraes que determina a oitiva, enfim. Por quê? Porque tudo isso está debaixo de uma investigação que já acontecia e os fatos novos foram sendo amparados por esse inquérito já existente. Aí agora a gente tem um fato diferente, né? Porque agora o ministro Alexandre de Moraes está sendo citado pelo senador Marcos Duval nessa possibilidade de golpe. Aparentemente,
nós tivemos encontros entre o senador e o ministro e, aparentemente, nada aconteceu nesses encontros. O ministro já se manifestou hoje falando que foi ali uma operação tabajara, que não teria nem pé nem cabeça, era algo que totalmente sem possibilidade de causar nenhum tipo de mal, enfim, ideias malucas. Mas como o ministro foi citado e agora o ministro parece que está sendo chamado a participar de alguns atos que podem estar envoltos de uma proposta lá de golpe, o ministro determina a abertura de uma investigação e não acolhe estes fatos debaixo do seu inquérito, que ele cuida com tanto zelo, que já investiga possibilidades de golpe. Por que será? Me vem uma ideia. Porque se estes fatos do senador Marcos Duval, essa reunião, essa suposta reunião com o presidente da República, o Daniel Silveira, envolver o ministro Alexandre de Moraes, nem que seja por um encontro que não gerou nada, o ministro ele deixa de ter possibilidade de julgar o caso, porque ele passa a ser envolvido, não envolvido criminosamente, mas passa a ser uma figura, um ator que está sendo citado em um fato decorrente dessa proposta. E se ele determina a abertura de uma investigação separada, fora do inquérito em que ele já é o responsável judicial, relator, essa nova investigação vai ter um novo ministro sorteado. Se mantivesse esses fatos sob a sua guarda no mesmo inquérito, isso poderia contaminar a possibilidade dele continuar sendo relator de todos os fatos que envolvem a possibilidade de um golpe. E isso diz respeito aos atos do dia 8, isso diz respeito à investigação e a um processo que já vai se abrir contra o Anderson Torres, isso diz respeito a tal minuta, isso diz respeito ao Daniel Silveira, enfim, a tudo que desde lá de trás nós estamos vendo falar sobre possibilidade de golpe. Então, é uma estratégia jurídica importante, que merece uma análise, porque se esses fatos estiverem conexos com aqueles fatos do inquérito, não pode abrir nova investigação, não. Tem que ser amparado no mesmo inquérito. Ou essa regra tem que valer para todos os outros atos. Ou essa regra vale também para o Anderson Torres e a gente sorteia um novo ministro e abre-se um novo inquérito para ser relator. Ou a gente sorteia um novo ministro para abrir um novo inquérito para investigar o governador do Distrito Federal. Enfim, uma regra que agora está valendo poderia ter valido em outras ocasiões. Agora, Zé, a gente falou bastante sobre a questão jurídica, mas politicamente o senador também vai ter problemas daqui para frente, né? Na Justiça vai ser alvo dessa investigação aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e politicamente ele também ficou numa situação desconfortável, né? Criou indisposição com o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas por outro lado também não caiu nas graças, vamos dizer assim, da esquerda, né? Do presidente Lula, dos petistas de forma geral, né? Ele ficou numa situação aí bastante desconfortável politicamente, até se ele de fato pretender ficar na política, né, eleitoralmente, pensando já daqui 4 anos no futuro dele, após esse mandato de senador, vai ter problemas também, né, Zé? Sim, muitos problemas. Olha, ele já vem desesperadamente tentando aí ganhar ou continuar com o apoio do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz na última publicação, né, de que ele é direita e de que está desse lado e pronto. Mas, na verdade, ele entrou mesmo nesse fogo cruzado. Ele não é um político. Eu conversei com ele algumas vezes e ele até já deu entrevista aqui, né? E ele não é um político. Trata-se de um policial, montou uma empresa de segurança e treina policiais, inclusive no exterior, dá palestras sobre segurança e estranhou muito o mundo político. Não é realmente o mundo dele, ele já vinha com esse estranhamento. E quando ele disse que renunciaria, eu nem estranhei, porque ele já vinha dando demonstrações de que não vestiu esse terno, né, da chamada política. Aí já dá para ver que ele não sabe exatamente lidar com isso. Então ele tem poucos defensores na atividade política. E quando ele compra briga com o grupo do presidente Jair Bolsonaro e ameaça inclusive a família do presidente Bolsonaro, ele acaba entrando em rota de colisão exatamente com esse setor. Vitor, e ele, nesse momento, está sendo ali disputado entre os grupos políticos porque há
no Congresso um grupo que quer criar uma CPI. Uma CPI para investigar muito, tudo o que aconteceu. E ele fez aquela denúncia de que quem estava no poder no momento daquelas, da destruição da Câmara, Senado, Supremo e Palácio, era o presidente Lula. Não era Bolsonaro que estava no comando. Mas dá a impressão, passa a ideia de que era, mas não, era Lula. E ele quer investigar exatamente o governo. O governo cruzou os braços. O que aconteceu? Ele pede essa investigação. Como o governo não quer uma CPI, mas tem que reagir e já anunciou como vai reagir. Hoje eu vi exatamente a grande articulação para instalar, na semana que vem, o Conselho de Ética do Senado. E para o Conselho de Ética vão os tradicionais ligados a Rodrigo Pacheco e ao presidente Lula. Davi Alcolumbre vai para o Conselho de Ética, Renan Calheiros vai para o Conselho de Ética, Randolfo Rodrigues vai para o Conselho de Ética, Otto Alencar vai para o Conselho de Ética. Percebe que aquele grupo da CPI da Covid, vai todo para o Conselho de Ética. E quem será o primeiro representado? Exatamente o senador Marcos Duval. Portanto, é disso que eu falo, de um fogo cruzado que ele está vivendo neste momento. Vai piorar para ele.